Bom dia, Igreja do Senhor. Nós tivemos um probleminha técnico, eu fiquei aqui uns 30 minutos falando, mas o som não estava saindo aí para você. Vamos iniciar novamente. Mais uma vez. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Salmo 146. Eu vou ler o versículo 1 e o 2. Lá diz assim: Aleluia! Louva, ó minha alma, ao Senhor. Louvarei ao Senhor por toda a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu existir. É essa a condição, é esse o coração que nós devemos estar diante do Senhor. Aqueles que o adoram em espírito e em verdade. E declarar isso para Ele, que Ele é o nosso tudo, Ele é o nosso Senhor. E nós renderemos por toda a nossa vida louvores, ações de graças e adoração. Porque Ele é digno de receber e nós o amamos e nós o adoramos. Pai, nós o convidamos nessa manhã. Nós o convidamos para as nossas casas. Nós o convidamos para as nossas vidas. E nós declaramos que por toda a nossa vida, assim como o salmista disse, nós renderemos a Ti louvores, ações de graça e adoração. Porque nós o amamos, nós o adoramos, nós somos gratos a Ti. Toda a honra e toda a glória, todo louvor, todo domínio são dados ao Senhor. Nós queremos ser achados nessa condição de verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Amém.
nossa adoração. Nós nos rendemos à tua soberania, à tua grandeza. Por isso que nós dizemos que consagramos a Ti. Aquilo que é consagrado é separado para alguém. Então nós, quando dizemos que nós consagramos a nossa vida, tudo que temos e tudo que somos ao Senhor, nós estamos dizendo que nós separamos tudo isso para Ele. Declare isso essa manhã, que você consagra a sua vida a Ele. Louvores transborda o meu coração. Minha vida eu te entrego. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Nós o louvamos. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei as tuas obras.
E o nosso culto nesse domingo, nesse dia tão especial, a cada dia, Deus tem algo novo para as nossas vidas. E eu vejo, tudo é propósito de Deus. É propósito de Deus que você esteja aí nos assistindo. É propósito de Deus que você esteja inteiramente ligado ao Senhor, conectado ao Senhor, na expectativa de que Deus venha nos conceder da sua graça, nos conceder da tua unção, para que possamos compreender os verdadeiros propósitos pela qual um dia fomos alcançados por Ele. Por isso eu quero, nesta manhã, juntamente com você, buscarmos a presença do Altíssimo, estarmos inteiramente voltados para aquilo que é realmente do agrado de Deus. Essa semana meditei muito com relação à maneira correta de viverem de maneira agradável ao Senhor, de maneira agradável aos olhos do Senhor. O quanto temos sido agradáveis a Deus, o quanto nós estamos vivendo aquilo que é a vontade de Deus, porque se vivermos fazendo a vontade de Deus, estaremos sim agradando a Ele, estaremos sim fazendo com que não tenha sido em vão
que Jesus Cristo fez por cada um de nós, precisamos fazer valer a pena. Eu quero convidar você nessa hora a realmente se voltar para o Senhor, a se colocar inteiramente nas mãos de Deus, crendo que Ele está presente em nossas vidas, crendo que Ele ouve as nossas orações. Vamos falar com Deus agora, em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos, nós bendizemos ao teu nome, ó Senhor. Declaramos, ó Pai querido, que não somos nada sem a tua presença em nós. Nada seria possível se não fosse o Senhor estar aqui em nossas vidas, se não fosse pelo Senhor um dia ter nos alcançado. Tudo que somos, tudo que temos, conforme nós aqui louvamos, Senhor, é tudo teu. Foi tudo conquistado mediante a sua graça, Pai. Por isso, Senhor, nessa hora nós invocamos da tua unção, do teu poder sobrenatural sobre as nossas vidas, sobre a vida de cada um de nós, Senhor, independente do local onde cada um possa estar agora. Deus, que o Senhor venha nos alcançar, que o Senhor venha na pessoa do teu Espírito ministrar aos nossos corações, que não venhamos fazer aquilo que é simplesmente a nossa vontade, mas a tua vontade prevaleça acima das nossas. O Senhor sabe o que é melhor para as nossas vidas, por isso nós nos submetemos à tua vontade, Senhor. Nós nos submetemos ao Senhor Deus, à ação do teu Espírito nessa hora. Damos livre acesso ao teu Espírito a tocar, a ministrar, a mover-se em nós. Pai, toda força contrária, ó Deus, o Senhor, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, faz com que nós venhamos prevalecer contra essas forças. Por isso, em nome de Jesus, nós repreendemos toda a ação maligna, que espíritos malignos nessa hora saiam de diante do Senhor, em nome de Jesus. Não haja nenhum tipo de legalidade nas nossas vidas, para que forças espirituais possam continuar operando nessa hora, em nome de Jesus. Eu reivindico, Senhor, o sangue do Cordeiro sobre a minha vida, sobre a vida de cada uma dessas pessoas que estão nos ouvindo, que essas vidas venham ser revestidas com o sangue do Senhor Jesus Cristo, e consequentemente venhamos estar imunes aos dardos inflamados do maligno. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, que as nossas mentes sejam levadas cativas a Ti, que os nossos olhos venham ser desobstruídos, desvendados, para que possamos contemplar a ação do Teu Espírito em nós. Que haja, Senhor Deus, liberação de uma unção de sabedoria, para que venhamos conhecer os Teus mistérios, Pai. Sim, Senhor, cada pessoa que está nos ouvindo, cada pessoa que está aí agora, que elas possam ser tocadas, Senhor, que elas possam, em nome do Senhor Jesus Cristo, estarem sendo envolvidas pela Tua graça, pela Tua unção, em nome de Jesus. E nós desde já Te agradecemos, Senhor, Te agradecemos pela Tua obra em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, amados? Glória a Deus. Eu queria pedir a você nessa hora que abra aí a sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 8, no versículo 11. Romanos capítulo 8, no verso 11. O livro de Romanos é um dos, se é que eu posso chamar assim, mas um dos meus livros prediletos da palavra de Deus. É um dos livros que toda vez que eu me disponho a ler, a meditar a respeito desse livro, o Senhor fala coisas profundas comigo.
Eu amo toda a palavra de Deus, mas o livro de Romanos parece que tem um significado especial. Ele é diferente dos demais. A gente ama toda a palavra de Deus, mas o livro de Romanos realmente ele é especial. Então, abra comigo, por favor, lá no livro de Romanos, então, capítulo 8, no versículo 11. Esse domingo, essa manhã fria, né? Como me disseram logo cedo, logo que eu cheguei aqui, falaram que eu estou vestido de vovô hoje. Falei, Jesus amado, sou vovô, né? Fazer o quê? Ainda não caiu bem ainda isso no meu entendimento, mas porque eu me sinto muito mais jovem. Essa palavra vovô às vezes traz assim um certo peso, mas faz parte da vida, né? Então, Romanos capítulo 11, capítulo 8, versículo 11, diz assim: e se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos, os seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Eu vou ler de novo, ficou meio embaraçado, né? Vamos lá, vamos ler com mais clareza. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se estivéssemos obrigados a viver segundo a carne. Porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte. Mas se pelo Espírito mortificarem os efeitos do corpo, certamente viverão. Esse texto, amados, fala muito com relação ao Espírito de Deus, que o mesmo Espírito que ressuscitou o Senhor Jesus Cristo, após ele ter morrido a morte de cruz, ele foi ao inferno e o Espírito Santo o ressuscitou, o trouxe de volta. Esse mesmo Espírito é o mesmo Espírito que habita em nós, ressuscitando o nosso corpo mortal, dando vida ao nosso corpo mortal. Então, nós somos devedores, não à carne, mas sim ao Espírito da vida. Então, amado, hoje, nós que somos nascidos de novo, nós somos nascidos de novo porque o Espírito de Deus, o Espírito que ressuscitou a Jesus Cristo, o Espírito daquele que é o Criador, ele um dia falou ao nosso Espírito e nós escutamos. E é por isso que hoje nós somos nascidos de novo. Esse mesmo Espírito fala a todos. Esse mesmo Espírito se coloca à disposição a todos, mas nem todos ouvem a sua voz. Por isso que a grande maioria permanece morta em seus corpos mortais. Ainda não receberam a verdadeira vida, continuam mortos, espiritualmente falando. A grande maioria, a maior parte das pessoas dentro da humanidade, sendo que Jesus Cristo, ele veio justamente por isso, ele foi ressuscitado pelo próprio Espírito do Deus vivo, para que hoje pudéssemos ser nova criatura. Porém, a grande maioria ainda desconhece isso. Entenda isso. Ninguém nunca encontrou a Deus. Você não encontrou a Deus, mas você foi encontrado por Deus. Cada um de nós foi encontrado por Deus. Você entende? Existe uma diferença aí. Existe uma diferença. Algumas pessoas talvez ainda estão procurando, talvez não, a grande maioria das pessoas estão procurando por Deus. Procuram Deus em religiões,
procuram Deus em lugares onde Deus não está naquilo. Mas infelizmente, pelo fato delas estarem mortas em seus corpos mortais, elas ainda não têm acesso ao verdadeiro Deus, o dono de toda a vida e de toda a criação. Você não encontrou a Deus, mas sim foi encontrado por Ele. Em determinado momento da sua vida, Deus falou ao seu espírito e você ouviu. E é por esse motivo que hoje nós somos pessoas, sim, privilegiadas, por termos sido alcançados por Ele e removidos de uma vida que não era a verdadeira vida. Ele teve misericórdia de nós. Sucesso ou fracasso, ou seja, tudo em nós, tanto o sucesso como o fracasso, tudo está diretamente ligado ao nosso relacionamento com Deus. Sucesso, quando você ouve a voz, sabe andar em obediência a essa voz. Fracasso, quando você não dá ouvidos a essa voz que tem falado ao seu coração. Nós vamos falar um pouco mais a esse respeito. Como você consegue identificar essa voz? Tudo é consequência do nosso relacionamento com Ele. Eu quero falar um pouco a esse respeito hoje. Eu quero falar com relação ao andar realmente no Espírito. Algumas pessoas tomam essa frase, o andar no Espírito, essa atitude como que algo muito que distante, quase que impossível viver andando no Espírito. Mas não. Isso está muito mais próximo a você do que você imagina. Todo cristão, amado, ele precisa desenvolver em si a consciência de que Deus realmente está habitando nele. Todo cristão precisa ter essa consciência, uma maior consciência, né? Talvez a pessoa até tenha uma certa consciência, mas essa consciência precisa ser intensificada, ela precisa ser aumentada, para que ele possa verdadeiramente entender que Deus habita em nós. O mesmo Deus que ressuscitou Jesus Cristo. Mas isso é algo que é tão falado no meio evangélico. Deus habita em você. Deus está em você. Isso é tão falado, é tão comum você ouvir isso. Mas o que não é comum é a pessoa ter a verdadeira consciência do que é Deus habitando em você. Como isso realmente é possível. Agora, o que eu almejo alcançar com essa palavra que está chegando aí até você, o que eu almejo com isso é realmente alcançar, desenvolver em você uma maior consciência da presença de Deus na sua vida e, consequentemente, isso gerar temor em você, isso gerar santidade em você. Porque algumas pessoas, eu estou falando para cristão, alguns cristãos têm vivido a vida de uma forma muito comum, uma forma semelhante às pessoas que não têm Deus, porque não têm desenvolvido em si próprio uma maior consciência da presença de Deus nela. Deus é um Deus que nada está obscuro, nada está escondido diante dos seus olhos. Por quê? Todos os seus pensamentos, Deus sabe. Deus sabe o que passa pela sua cabeça. Deus sabe o que você olha. Deus sabe o que você sente. Deus sabe. Mas por que então muitos cristãos não tomam consciência disso e não mudam o curso da sua vida? Por que não há uma mudança de atitude? É pela falta de consciência. É mais ou menos como aquela experiência que Jacó, quando estava fugindo de Esaú, seu irmão, aí chegou em determinado lugar, lá em Betel, ele deu o nome daquele local de Betel, ali ele botou a pedra, deitou a cabeça sobre aquela pedra, dormiu, teve um sonho.
Ali ele teve um sonho, lá em Gênesis 28, 16, e olha só, depois que ele teve esse sonho, ele sonhou com Deus, ele viu uma escada, onde nessa escada os anjos subiam e desciam por essa escada. Quando ele acordou, olha só o que ele falou, Gênesis 28, 16, quando Jacó acordou, peraí, antes disso, você acha que Jacó não era um homem de Deus? Você acha que Jacó não tinha um certo temor a Deus? O certo temor a Deus que ele tinha, com certeza foi passado pelo seu pai Isaac. Talvez o que faltava para Jacó era a experiência com Deus. Talvez o que falta para a grande maioria dos cristãos é uma experiência sobrenatural dessa presença do Altíssimo em nós. O que faltava para Jacó era isso, mas ele era um homem de Deus. E aí naquele momento que ele dormiu, naquele local totalmente só, no secreto, lembra do secreto? Só ele e Deus. Ali ele teve um sonho com o Senhor, e quando ele acordou, Gênesis 28, 16, diz assim, ó, quando Jacó acordou do sono, ele disse, sem dúvida, o Senhor está nesse lugar, mas eu não sabia. É exatamente isso que acontece com a grande maioria dos cristãos. Eles não têm dúvida que Deus está na vida deles, não, mas eles não têm a completa certeza, a consciência, maior consciência dessa presença santa na vida deles. Por isso vivem a vida como um qualquer, como uma pessoa qualquer, e consequentemente deixam de usufruir dos benefícios da cruz, da conquista da cruz. Não, eu tenho fé, eu creio em Jesus Cristo, mas vivem aí, às vezes tem pessoas que estão no mundo, tem mais fé que essa própria pessoa, que diz que acredita nas conquistas da cruz, tem uma vida mais reta, a consciência de Jacó se tornou maior, justamente quando ele acordou, depois daquele sonho, para uma realidade, olha só, uma realidade, que eu quero fazer com que você entenda, essa presença, essa fala de Jacó, sem dúvida, o Senhor está nesse lugar, e eu não sabia. Então, ele sem dúvida chegou a essa conclusão, ele concluiu que ele estava vivendo uma realidade que existia antes dele tomar consciência. Você entende? Vocês estão me entendendo? Antes de tomar consciência, Deus já estava na vida dele, mas faltava uma maior consciência, ao ponto de gerar temor, ao ponto de gerar mudança de atitude, mudança de pensamento, mudança de visão. Santidade é o que tem faltado em nosso meio. Isaías 44, 22, diga isso para essa pessoa que está aí próxima a você, o Espírito de Deus está em você, o próprio Deus está em você, creia nisso, não seja um Jacó. Isaías 44, 22, diz assim, ó, apaguei as suas transgressões, como a névoa, e os teus pecados, como a nuvem. Volta-te para mim, porque eu te remi. Olha o convite que Deus faz. Olha, eu apaguei todas as tuas transgressões, como a névoa, os teus pecados, como a nuvem. Volta-te para mim. Ele está falando isso, ele não está falando isso, ele não está tratando desse assunto com as pessoas que estão lá fora, as pessoas que vivem sem compromisso com ele. Não, ele está tratando isso agora, nesse momento aí, é com você mesmo, com cada um de nós. Vocês que estão aqui, vocês que estão aí me ouvindo, Deus está tratando isso com você. Ele está declarando, eu apaguei todas as suas transgressões como a névoa, com um sopro, sumiu, acabou. Eu acabei, eu removi da sua vida todos os seus pecados, como a nuvem num abanar de mão, sumiu, acabou. Então, volta-te para mim, volta-te para mim.
porque eu te remi. Essa palavra remi, tem por significado fazer com que algo, alguém ou si mesmo se torne livre mediante o pagamento de um preço. Eu te libertei de uma vida de pecado. Eu te livrei de uma condenação eterna mediante um pagamento. Ele pagou um preço pela minha vida, pela sua vida. Volta-te para Ele. Ele pagou um preço. Em 1 Coríntios 6,19 diz assim: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Então não bastasse Ele ter nos remido, ter pago um preço, porque éramos transgressores, éramos totalmente sujos pelos nossos pecados, as nossas transgressões. Isso fazia separação entre nós e Deus, porque Deus é um Deus santo. Nós éramos impuros, impedidos de nos aproximar desse Senhor, desse Deus. Existia um véu entre nós. Dizem os estudiosos com relação a esse véu, dizem os estudiosos que esse véu não era um véuzinho que você olha aqui e enxerga do outro lado, como são a maioria dos véus, as noivas e coisa e tal, dos véus que impedem as moscas de chegar na sua cama. Não, o véu que separava ali o local santo, simplesmente entre o lugar santo dos santos, não era um véuzinho comum, transparente, mas era um véu que tinha aproximadamente 15 centímetros de espessura. E esse véu partiu do alto a baixo, porque não era permitido a pessoa se aproximar de Deus. Mas não pense você que esse véu rasgou e você adentrou. Não, foi Deus quem saiu. Deus saiu em sua direção. Ele nos deu o direito de ser alcançados. Ele nos alcançou para que hoje nós pudéssemos ser dele, e além de nos remir, de pagar um preço, de sair do santo dos santos, para nos encontrar, ele ainda deposita em nós, ele usa uma moeda, a moeda chamada Espírito Santo, para pagar esse preço, pelas nossas vidas. E hoje nós vivemos aí, eu posso falar que a maioria dos cristãos vivem sem essa maior consciência da presença de Deus nas suas vidas. Se você me leva a sério, você com quem eu estou falando agora, vocês que estão aqui me ouvindo presente, se vocês estão me levando a sério, se posicionem já em Deus. Deus manda falar isso. Se posicionem hoje. Tomem maior consciência da presença santa nas suas vidas. Não foi você que alcançou a Deus, não foi você, não, mas você foi alcançado por Ele. Então o desejo de Deus é: volte-se para Ele, nessa manhã ainda. Você não sabe o que te aguarda. Então não bastasse Ele ter nos remido, Ele ainda deu do seu Espírito, como uma forma de pagamento pelas nossas vidas. O Espírito de Deus. Por isso, amados, a maioria das vezes é declarado pelos crentes, é o linguajar evangeliquez, que diz assim, sem uma total consciência, né, de que Deus habita em mim, o Espírito de Deus está em mim. Tá, mas você sabe o quanto realmente isso é verdade? Efésios capítulo 1, no versículo 13, por favor, abra comigo. Efésios 1, 13. Nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade,
o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Então, vamos entender isso? Presta bem atenção, vamos esmiuçar isso. Quando nós ouvimos, olha a forma como você vê, não foi você que chegou a Deus, não, Ele alcançou você. Quantas pessoas que ouvem a palavra e nada acontece. Mas um dia você ouviu a palavra, e aquilo fez com que acendesse algo dentro de você. E esse processo de acendimento dentro de você, algo dentro de você, é o Espírito Santo que foi aí plantado. Ele está disponível para todos? Está, mas nem todos estão disponíveis para Deus. A verdade é essa. Então, quando a gente creu no Evangelho, alguém pega para mim o lencinho de papel, por favor. Quando a gente creu no Evangelho, algo é despertado em nós, o milagre acontece. Bastou crer no Evangelho. O Espírito de Deus aí passa a habitar em nós. Ele é a garantia da promessa que nos foi outorgada. É uma outorga que foi assinada pelo próprio Deus, para que nós pudéssemos ter realmente a vida dele dentro de nós, para que pudéssemos estarmos verdadeiramente preparados para tudo aquilo que viesse pela frente. Ou seja, a salvação que nos foi proposta. Abra comigo, 2 Coríntios capítulo 1, no verso 21. Amados, é inconcebível, sabe? Umas coisas que eu não entendo, isso me faz, às vezes, até dar vontade de virar do avesso para tentar compreender, quando eu ouço de um cristão que fala para mim que não entende esse processo. Isso não é questão de revelação, isso é questão de temor, isso é questão de vergonha na cara. Segundo Coríntios capítulo 1, verso 21. Ora, é Deus que faz que nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo. O apóstolo Paulo falando assim, é Deus que faz com que eu e esses que estão comigo permaneçamos firmes. É Deus. Ele nos ungiu, nos selou como sua propriedade. Você não é mais de si mesmo, não é mais dono de si mesmo. Ele nos ungiu, nos selou como sua propriedade, pôs o seu Espírito em nossos corações, como garantia do que está por vir. Ele nos garante a salvação. E qual que é essa garantia? É o Espírito dele que está em nós. Já aconteceu com você? Às vezes surge do nada em você, não surge do nada, né? É que você não consegue identificar, discernir a origem de determinados sentimentos que são gerados aí no seu coração, na sua mente. Aí de repente surge, você pensa que do nada, mas não é do nada, tudo tem uma explicação. Aí surge um certo sentimento, um desejo em você de fazer algo, mas algo que não é certo a ser feito. Aquele desejo vai contra os seus princípios, vai contra o que você já ouviu do Evangelho, mas existe aquele desejo. Mas aí tem algo que fala, não faz isso, não é correto você fazer isso. Quem que você acha que está falando isso para você? Quem que você acha que está sendo direto com você, enfático com você, e você não está dando ouvido? Fala para mim. Quem? É o próprio Deus te alertando. Às vezes fala, não, que isso?
acha que Deus ia se importar comigo aqui, se importar de eu estar fazendo isso, uma coisa tão chula, tão banal? Deus se importa sim. Tanto se importa, que Ele teve uma atitude muito radical em relação a você, mesmo você não merecendo. O que Ele mais amava, o que Ele mais ama, que é o seu Filho unigênito, Ele deu para morrer por você. Por isso que Ele se importa tanto com você. Então não pense você, não, Deus não vai estar preocupado, Deus não vai se envolver nesses negócios meus aqui, isso aqui é coisinha tão banal. Você que se engana. Você não conhece a mente de Deus. Se você conhecia a mente de Deus, Romanos 8:1, quando tomamos a maior consciência dessa presença de Deus em nós, essa consciência se torna intensa em nossa vida. Romanos 8:1 diz assim, portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Você entende? É inadmissível um cristão nascido de novo continuar tendo as suas atitudes determinadas segundo a sua carne, ser movido pelos seus desejos pecaminosos. Isso é inadmissível. Pastor, não aguentei. Pastor, está difícil. Aqueles que são verdadeiramente de Cristo andam segundo o Espírito, não são movidos, as suas atitudes não são determinadas segundo a carne. Toma consciência disso, viva isso como uma verdade para a sua vida. Talvez esse seja o maior testemunho, a maior evidência de uma genuína conversão a Deus, é você não andar segundo os valores da carne. Você não andar segundo os valores da carne. Essa semana ainda conversava com uma pessoa. Essa pessoa dizia que tem muita dificuldade em controlar as ações dos seus olhos. Foi essa a palavra. Eu não consigo controlar as ações do meu olho. O olho não tem cerca, né, pastor? O olho não tem cerca, meu irmão, é verdade. O olho não tem cerca. Aí eu disse, vamos fazer o seguinte, vamos raciocinar aqui comigo. Você está caminhando, é impossível você impedir que um pássaro venha sobrevoar sobre você e pouse na sua cabeça. Isso é impossível. Você está caminhando, você não está esperando que um pássaro venha e te pousa na cabeça. Ele pode pousar na sua cabeça, não pode? Pode. Concordou comigo. Mas olha, uma coisa que é possível, você impedir que esse pássaro faça ninho. Isso é possível. Você está me entendendo? Eu falei, eu concordo, é verdade. Mas o que você quer dizer com isso, pastor? Oh, meu Deus. Deu uma vontade de pegar pelo colarinho, sério. Olha, nós homens somos atraídos através dos nossos olhos. E o diabo sabe disso. Ele sabe como captar a nossa atenção. Ele sabe. Pastor, vai falar que o senhor nunca olhou aí para as mulheres aí, para as menininhas? Eu falei, misericórdia, meu irmão. Eu não ando segundo a carne. Pastor, mas isso é tão comum. Olhar não machuca ninguém. Verdade, não machuca ninguém. Mas se eu sei que ali tem o pecado, se eu sei que aquilo ali é contra os meus princípios, para que eu vou ficar olhando? Eu já vi que está ali. É só não olhar para aquele lado. Evita. Evita. Quem que você acha que é alvo de Satanás? É quem já está na mão dele? Quem vive segundo a carne? Não, isso aí já é dele. O alvo de Satanás é você que vem lutando para ser um crente santo. Então ele vai te provocar mesmo. E cada vez que você sucumbir, é vitória para ele. Cada vez que você bater o olho, cada vez que você desejar, pecou,
Se arrepende, pede perdão, se arrepende, muda o curso da sua história. Se até então era normal você viver desse jeito, muda de atitude. Na sua família isso é muito normal. Para! Até quando? Ele está dizendo que já apagou todas as suas transgressões, como a névoa. Todos os seus pecados, como a nuvem, foram dissipados. Volte-se para Ele. Ele te remiu. Você não precisa continuar tendo essa vida de pecado. Você está me entendendo? Olha, o homem foi colocado por Deus nesse mundo para governar o mundo. E esse governo foi perdido. Isso todo cristão está careca de saber. Foi perdido por causa do pecado. Mas o pecado, presta bem atenção, a origem desse pecado foi simplesmente, a maioria pensa, é pela desobediência de Adão e Eva. Não foi só pela desobediência, é uma coisa chama a outra. Primeiro, antes de existir a desobediência, houve a incredulidade. Eles não creram na voz de Deus. A voz de Deus falou: se vocês pecarem, vocês vão morrer. Eles não creram, foi pela incredulidade. A incredulidade gerou a desobediência gerou a separação, que é o pecado, a separação do Deus, da vida. Eles deixaram de ter a vida. Satanás era Lúcifer, anjo de luz. Tudo passava por tudo aquilo que Deus ia fazer. Olha só, ele estava em tamanha comunhão com Deus, que tudo que Deus intentava fazer, ele já sabia, e ia e fazia para Deus. E aquilo chegou uma hora que falou: por que eu tenho que fazer o que ele quer? Eu quero fazer agora o que eu quero fazer. Lúcifer, ele se rebelou contra Deus com esse tipo de pensamento. Eu vou fazer o que eu quero, eu vou ficar fazendo só o que ele me manda fazer. Então, aquele que era anjo de luz passou a ser Satanás, foi expulso do céu. E não menospreze esse cara, porque ele conseguiu convencer 1/3 daqueles anjos que estavam lá no céu. 1/3, não me fala em números, quanto que é 1/3, eu não sei, mas eu sei que era muita gente. Ele convenceu esse povo todo aí com ele se rebelar contra Deus. Hoje eles habitam no 2º céu, logo acima da terra. Deus está no 3º céu. E de vez em quando eles vêm aqui aprontar das dele. Ele tem livre acesso a esse mundo. Ele tem livre acesso na vida daqueles que vivem segundo a carne. Satanás, ele é treva. Ele é treva. Você entende? Treva significa ausência de luz. Não tem luz nenhuma nele. E a pessoa que vive em desobediência ao Senhor, por causa da incredulidade, tem a mesma atitude de Satanás. Essa pessoa é treva. Não tem luz nenhuma nela. Totalmente ausente de luz. A pessoa que sabe fazer o que é certo, sabe o que é o certo e não faz o que é o certo. O que é que você acha que tem nessa pessoa? Não é luz. Ela tem que ser trazida para a luz, porque até então ela está nas trevas. Ela está andando em treva, sem saber para onde que está indo. Porque quem está em treva, não enxerga um passo além do nariz, um palmo além do nariz. Está em treva. Vai chegar determinado momento do curso dessa vida que ela vai cair num abismo. Aí lá no abismo ela vai tomar consciência do caminho que ela escolheu trilhar. Lá no abismo, mas lá já vai ser tarde demais. Não vai ter como voltar. Quem está em treva não sabe para onde está indo. Mas quem está na luz sabe muito bem para onde está indo. E quando a pessoa tem dúvida para onde está indo, o Espírito de Deus avisa. O Espírito de Deus faz com que ela tome consciência. Entende? Nós temos uma espécie de parceria com Deus aqui na terra. Nós que somos da luz, nós temos uma parceria com Deus. Essa parceria, amada, é a melhor coisa que podia existir para nós. É essa parceria com Deus.
Porque quando existe a dúvida, você consulta o seu parceiro Deus, o Espírito de Deus, e ele abre o seu entendimento. Quando você precisa de algo, você fala e ele te traz esse algo. Tudo no tempo de Deus, da forma como Deus quer que seja, não da forma como você quer que seja. Algumas pessoas têm dificuldade de colocar em prática essa parceria, porque a pessoa quer tudo para ontem. Entende? 1 Coríntios capítulo 10. Olha só, pastor, é difícil isso que você está falando. Então tá, se é difícil, a única coisa que eu só peço a você que pensa assim, que é difícil, que não dá, andando nesse mundo, vivendo nesse mundo, da forma como são as coisas nesse mundo, não dá, pastor. Quem vive do jeito que o senhor está falando aí, está num outro mundo. Graças a Deus, eu não sou desse mundo. Olha só, 1 Coríntios 10, 13. Não vos sobreveio tentação que não fosse comum aos seres humanos, mas Deus é fiel, e não permitirá que sejais tentados além do que podeis resistir. Pelo contrário, justamente com a tentação, proverá um livramento para que a possais suportar. Então não vai dizer para mim que não dá, que você não aguenta, que é impossível resistir. Deus sempre dá um escape. Ele sabe das nossas fraquezas, das nossas limitações. Só que você precisa estar sendo fortalecido em Deus. Nós precisamos estar ao mesmo tempo que vigilante, porque nós temos um inimigo que está ao nosso redor, rugindo como leão, buscando quem possa tragar. Temos que estar vigilante com relação a isso. Nós não podemos nos deixar ser enganados pelos próprios sentimentos que estão em nós. Existe uma natureza caída em nós, sim, existe. Essa natureza devia ter ficado sepultada quando você foi batizado. Não, mas vez ou outra, ela tenta botar as manguinhas de fora. Ela tenta voltar a assumir o controle da sua vida. Como que ela pode assumir o controle da sua vida? Quando ela está fortalecida. E o que é que fortalece essa natureza caída? A sua carne. Alimento para a sua carne. Você tem que desenvolver em você o discernimento de espírito. Para você tem que exercitar essa questão de identificar a voz de Deus falando ao seu coração. Quanto mais você pratica aquilo que Deus fala, mais exercitado está o seu ser, o seu espírito, para identificar Deus falando, Deus agindo em nossa consciência. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Na maioria das vezes, amado, entenda uma coisa: Deus, na maioria das vezes, Ele vai fazer exatamente o contrário daquilo que é a sua vontade. Na maioria das vezes. Porque as nossas vontades, geralmente, elas são geradas na nossa carne. Na maioria delas. Na maioria. Eu vou te dar um exemplo meio que esdrúxulo aqui. Eu sou cristão e eu preciso ter uma Bíblia nova. O pastor falou que eu tenho que ter uma Bíblia de estudo. Eu vou comprar, eu estou sem dinheiro, mas eu vou dar um jeito de comprar. Estou sem dinheiro, mas vou comprar. Aí vai, tá sem dinheiro, está desempregado, mas vai e compra no cartão de crédito. Vai vencer aquilo um dia. Não, mas eu estou fazendo isso porque é para Deus. Estou comprando uma Bíblia que é para mim estudar. É assim que Deus espera que você esteja agindo? Não, tudo tem seu tempo. Deus sabe das suas limitações. Deus sabe o quanto você está podendo investir nesse sentido. É a consciência. Romanos 8, no verso 13, diz assim, pois se vocês viverem de acordo com a carne, a consequência, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo. O que pode ser os atos do corpo? Os olhos, lembra que eu falei os olhos? Hoje as redes sociais, é tão comum, você está ali no seu secreto. Olha só, o seu secreto que poderia ser usado para você estabelecer uma comunhão plena com Deus. Mas aí muitas pessoas, estou falando de crente, têm usado do seu secreto para estabelecer uma comunhão com o cão. Como, pastor, comunhão com o cão? Usando as redes sociais para falar com quem não deveria falar, para ver o que não deveria ver. São atos do corpo.
Pois vocês, se viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Todos os que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. Você está me entendendo? Então andar no Espírito, como eu havia dito, pode soar para alguns que é algo muito distante de ocorrer com ele. É impossível andar no Espírito, praticamente impossível, algo nessa esfera eu não vou conseguir alcançar isso. Mas eu digo uma coisa para você, amado, isso não é verdade, isso não é verdade. Observa só uma coisa, se você sabe que isso é possível de ser alcançado, andar no Espírito é possível de ser alcançado, é muito mais fácil andar na carne, né? Andar na carne, basta continuar andando, não é isso? Basta continuar andando, basta continuar caminhando. Mas que tal agora mudar o seu jeito de andar? Basta andar no Espírito e ser guiado, direcionado por Deus. Como é que é possível isso, pastor? Quando nós obedecemos a voz do Espírito de Deus. Quando nós nos tornamos mais íntimos de Deus. Como isso é possível, pastor? A voz de Deus com certeza fala ao seu coração sobre o que você tem que fazer, sobre o que você deve corrigir. Então, quanto mais você obedece essa voz, mais sensível, mais aguçado se torna o seu espírito. Você está me entendendo? Quanto mais você pratica esse tipo de obediência, olha só o que eu estou te falando. Quanto mais você faz aquilo que o Espírito fala para você, que você tem que fazer, e não vá pensar que é você, isso está vindo de você, não. Isso está vindo do Espírito Santo de Deus que está em você. Quanto mais você obedece, quanto mais você pratica essa obediência, fazendo o que Ele está mandando, mais fácil fica de você identificar a voz dEle. Agora, quanto mais você resiste, mais difícil vai ficar para você entender o que Deus quer da sua vida. Quem está me entendendo? Fica complicado para você entender o que Deus quer da sua vida quando você não obedece um simples comando. Um simples comando como? Acorda mais cedo para você ler a Bíblia. É um simples comando de Deus. Ah não, isso aí não é Deus que está falando não. Isso aí eu sei que tem que fazer porque o pastor que fala. Não, meu amigo, é Deus falando sim. Porque é a forma como Deus tem de falar com você. Ou você acha que Deus vai vir em pessoa aqui para falar com você? Se Ele fizer isso, você vai cair duro. E não é uma boa coisa você morrer do jeito que você está, não. Se você morrer do jeito que você está, não garanto para onde que você vai. Então, um simples comando: ora mais. Um simples comando: assiste aos cultos. A grande maioria que eu conheço não para ouvir a palavra. Antes ainda vinha nos cultos presenciais, agora que é transmitido, pode ver de casa, não tem os olhos do pastor ali. Se eu perguntar o que foi pregado na semana passada, não vai lembrar. O que foi pregado na quinta-feira, não vai saber. Aqueles que, onde eu alcanço, esses eu pego, e pro colarinho às vezes. Pro colarinho. Quanto mais acatarmos as investidas da carne, mais nos identificaremos com a carne, mais acataremos os desejos da carne. Quanto mais, é assim que funciona. Você tem que praticar para isso se tornar algo bom na sua vida. Senão você não vai passar de um religioso. Religião não vai te salvar. Romanos 8:26, da mesma forma o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. O Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Deus, Ele simplesmente não nos ajuda em nossas fraquezas através do seu Espírito, simplesmente para que não pequemos. Não é isso. A grande maioria atribui esse versículo a Deus nos ajuda em nossas fraquezas para que a gente não peque. Não é só nesse sentido. Não é só nesse sentido. Não é só isso. Ele nos ajuda nas nossas fraquezas, porque nós estamos vivendo um processo de transformação. Então, nas áreas da nossa vida onde Ele sabe que nós fraquejamos, Ele vem e nos auxilia, porque estamos sendo transformados. É um processo.
E esse processo deu início quando a gente aceitou a Cristo. Essa transformação, amados, que está ocorrendo nas nossas vidas, quando Deus vem nos auxiliar nas nossas fraquezas e a gente se resiste, a gente deixa aquilo passar, a gente não abraça aquilo, ali ocorre a transformação. É uma área que está sendo moldada. Para que nós estamos sendo transformados? Nós estamos sendo transformados em quê? Nós estamos sendo transformados numa pessoa semelhante ao Senhor Jesus Cristo. Esse é o processo que Deus deseja ver sendo operado em nós. Então, à medida que nós vamos sendo moldados, vamos sendo transformados, a transformação que ocorre também através do conhecimento das coisas espirituais, as coisas espirituais que nos são reveladas através da palavra, entende? A gente vai se identificando com Ele, a gente vai se identificando com a maneira de pensar de Deus, e a maneira de pensar de Deus é muito diferente da nossa antiga maneira de pensar, da nossa vã maneira de viver, é totalmente diferente. Aí a forma como nós conhecemos a Deus, a forma como nós conhecemos os pensamentos de Deus, é quanto mais nos aproximamos dEle. E aí a gente chega à seguinte conclusão: Deus é bom. Deus é bom. Fala para mim uma coisa, diz para mim uma coisa: você prefere caminhar tendo ao seu lado uma pessoa má, ou prefere caminhar tendo ao seu lado uma pessoa boa, uma pessoa que tudo nela é bom? Qual que você prefere? Uma pessoa que tudo nela é mal, ou uma pessoa que tudo nela é bom? Qual que você prefere? Pois bem, você tem o direito de escolha. Quando nós nos aproximamos de Deus e nós descobrimos que Deus realmente é bom, não de ouvir falar que Deus é bom, eu tenho que descobrir isso por experiência própria, descobrir que Deus é bom, aí eu quero andar com Deus. Você passa a desejar andar com Deus, você faz qualquer coisa para estar com Ele, você faz qualquer coisa para estar com Ele. Olha, preste uma atenção, amado, preste atenção no que eu vou te dizer, a vida passa muito rápido, os dias são maus, o tempo é acelerado. Amanhã é segunda-feira, num piscar de olhos já vai ser sexta, sábado e domingo já vamos estar aqui de novo. O tempo passa muito rápido. E o que é que você tem feito da sua vida? Você tem caminhado lado a lado com quem é bom? Ou você tem caminhado lado a lado com quem é mal? Com aquele que é o imperador das trevas? Quem tem sido o seu parceiro? Você entende? Essa parceria aí foi estabelecida com quem? Com aquele que é bom ou com aquele... Não tem meio termo. Não tem. Se você andar em desobediência àquele que é bom, você vai estar andando em obediência àquele que é mal. Se você andar em desobediência àquele que é mal, você vai estar andando em obediência àquele que é bom. Às vezes você desobedece a Deus, até mesmo por desconhecer a vontade de Deus, desconhecer a maneira que Deus pensa. Por isso que eu sugiro a você: procura conhecer Deus, a maneira de pensar de Deus. Lendo a palavra é uma forma como nós conhecemos a Deus, uma forma como é desvendado no nosso entendimento a forma como Deus pensa. Lendo a palavra, a gente vai concluir o quanto Deus é bom, simplesmente, não pelos outros pelo que você ouve os outros falarem, mas pelo que você está vivenciando. E é natural que você vai desejar estar com Ele. Outro fato, além de ler a palavra, só ler a palavra, como diz um pastor de renome muito conhecido, ele diz: a palavra de Deus, ela é muito profunda para você passar correndo por ela. Você não deve passar correndo pela palavra de Deus, porque ela é muito mais profunda do que extensa. Entende? Você consegue ler a Bíblia em 2 vezes no ano, se quiser, mas você não vai alcançar a profundidade dela. E é lá na profundidade que você vai alcançar as maravilhas, que você vai conhecer, vai ter as maravilhas dele sendo desvendadas diante dos seus olhos. E à medida que nós passamos pela palavra de Deus, estudando a palavra de Deus, meditando, existe uma grande diferença aqui a respeito de meditação que eu quero falar com você. Quando eu digo meditar na palavra de Deus, é totalmente diferente da meditação que
que algumas seitas orientais, a maioria das seitas orientais pregam por aí, o Tazen. É diferente. Nas seitas orientais, elas pregam que você tem que esvaziar sua mente. Para você adentrar ao reino espiritual, você tem que esvaziar sua mente. Tá, isso acontece mesmo, você esvazia a mente para que você tenha acesso às regiões celestiais, tá? Só que nas regiões celestiais, você está vulnerável, você se torna acessível pelo fato de você estar com a mente vazia, porque se não tiver com a mente vazia, segundo as seitas orientais pregam, o tipo de meditação que as seitas orientais pregam, com a mente vazia, você consegue acessar as regiões celestiais, o reino espiritual, porém você se torna vulnerável, você se torna acessível a espíritos demoníacos. É o contrário da meditação que a Bíblia prega. A meditação que a Bíblia prega é você, com um versículo, com um texto da palavra de Deus, aqui, ó, povoando a sua mente. E aí você esmiuça aquilo, você mastiga aquilo. É o mesmo processo da alimentação da vaca. A vaca arranca o capim, mastiga, joga para o estômago, aí ela rumina aquilo, joga de volta para a boca, mastiga, vai. A meditação na palavra é exatamente isso. Você não tem que estar com a mente vazia, muito pelo contrário, a sua mente tem que estar sendo povoada pela palavra de Deus. E aí você consegue extrair, você consegue ter a revelação daquilo que é a vontade de Deus. Esse é o processo. 1 Coríntios 2,15, para a gente estar encerrando mais 2 versículos apenas. 1 Coríntios 2,15, nós vamos ler o 15 e 16. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas. Pausa aqui, nós vamos continuar lendo daqui a pouco. Quem é espiritual discerne todas as coisas. Essa maior consciência que eu estou dizendo para você, que você precisa desenvolver em você, essa maior consciência da presença de Deus em você, quando você não a tem, você não consegue discernir todas as coisas, você não consegue discernir o quão mal faz a você está com os olhos em coisa que não deve estar olhando, está com os pensamentos em coisas que você não deve estar pensando. A grama do vizinho é mais verde. Os espirituais não têm esse discernimento, eles fazem isso naturalmente, sem ter entendimento do quanto aquilo está fazendo mal para ele. Isso é tão sério, amados, você não faz ideia, o quanto isso afeta a vida da pessoa, consegue afetar a vida de pessoas que vivem ao lado dela. Relacionamento conjugal, por exemplo. O marido ou a esposa fica comparando a sua grama com a grama do vizinho, você não faz ideia do quão prejudicial isso é para o relacionamento. Então, aquele que é espiritual, quem é espiritual, ele discerne todas as coisas, ele tem entendimento da gravidade disso, e ele mesmo por ninguém é discernido, pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós temos a mente de Cristo. Essa mente de Cristo precisa ser desenvolvida em nós. É essa tomada de consciência, maior consciência da presença de Deus em nós. E Efésios 4, verso 11. Efésios 4, 11, para a gente encerrar. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres. Até isso Deus pensou. Todo esse povo aí, Deus pensou para quê? Para preparar os santos. Quem são os santos? Não é aquele que, não é o Pedro, não é o Paulo, não é o João, não é o, como que chama aquele que vive nas rotatórias lá? São Santo Expedito, não é esses que são santos, Santo Expedito. Não são esses. Os santos são esses que são espirituais, que discernem todas as coisas. São esses que andam segundo o Espírito e não segundo a carne. Então ele diz assim, ele designou o pastor, apóstolo, profeta, evangelista, mestre, todo esse povo aí, para quê? Para preparar os santos, que somos nós, para a obra do ministério,
para que o corpo de Cristo, a igreja, seja edificada, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos aonde? A maturidade, atingindo a altura, a medida da plenitude de Cristo. É isso, amados. Esse é o meu papel como pastor. Ele me designou para isso, para preparar você, santo, para te puxar a orelha, santo, para que você crie vergonha na sua cara, santo, e pruma a sua vida, segundo os princípios de Deus. Deus tem uma obra a ser edificada através da minha vida, através da sua vida, e você fica protelando essa obra. Se você não parar de protelar essa obra, que a obra não é sua, é do Senhor, Ele abre mão de você e põe outro no seu lugar. Então acorda, acorda. Quem está em treva não sabe para onde está indo. Abre os teus olhos, a luz te chama. Amém? Eu espero que você tenha compreendido essa mensagem. O recado foi direto. Vai chegar um dia que não vai ter justificativa. Essa mesma palavra, o Senhor vai passar o áudiozinho, o videozinho, tudo lá bonitinho. Eu vou estar lá. O Senhor vai passar para você lembrar. Não vai ter justificativa. Não vai ter. Então a minha expectativa é ser gerada em você uma maior consciência e consequentemente gerar no seu coração temor, para que você se conserte com o Senhor ainda hoje, nesse momento. Então eu quero convidar você a se colocar de pé aí onde você está. Você vai fazer uma oração comigo agora, em nome de Jesus. Você vai fazer uma oração de tomada de consciência, de maior consciência. Você vai fazer uma oração de arrependimento. Você vai estar confessando aí: Senhor, pequei, falhei contra os céus, falhei contra todos, me arrependo. Você está disposto a fazer isso? Então, em nome de Jesus, posicione-se. O Senhor está presente em minha vida, o Senhor está presente aí na sua vida. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, segundo aquilo que o Senhor propôs em meu coração nessa manhã, Pai, eu coloquei diante da tua igreja. Oh Deus, a obra não é minha, a obra que está sendo feita nessas vidas, Senhor, é inteiramente tua, do teu Espírito. Portanto, Espírito Santo de Deus, a palavra foi lançada, Espírito Santo. Como é que eles vão crer se não foi lançada? Então a palavra foi lançada. Então eu te peço, Espírito Santo de Deus, não receba como uma ordem, mas Espírito Santo de Deus, opera nessas vidas, gerando temor, gerando arrependimento, Espírito Santo. Que haja tomada de uma maior consciência da tua presença em nossas vidas. É o que eu te peço, Senhor. Opera, Senhor Deus, nas mentes, nos corações, as áreas que essas vidas estão aprisionadas, Senhor, em nome de Jesus. Que haja resistência, que o Senhor os fortaleça, Pai querido, para lutarem contra as forças espirituais que têm atuado ali, ó Deus. As forças espirituais que, por direito adquirido, entraram para o interior dessas mentes, desses corações. Nessa hora, em nome de Jesus, eu uso desse poder que há no nome de Jesus, para expulsar dessas vidas todo demônio que ali se alojou, na mente, no coração dessas pessoas, toda entidade maligna que ali tem agido, tem convencido determinadas pessoas a continuarem com a vida totalmente torta. Pai, em nome de Jesus, eu repreendo na autoridade do nome de Jesus todas essas forças, ó Deus, e que seja tomado, ó Deus, essas áreas agora por completo, tomada pela tua unção, pelo teu poder. Que haja restauração, Senhor, que haja transformação, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, eu te peço. Eu te agradeço, ó Pai querido, porque o Senhor encontrou a cada um de nós um dia. Te agradeço, ó Deus, porque o teu Espírito tem guiado os nossos passos. O teu Espírito, Senhor, tem feito com que deixemos de andar segundo a nossa carne. A nossa carne que leva para a perdição, que leva para a morte. A nossa carne, Senhor, que para nada serve. Oh Deus, nós abdicamos viver segundo a nossa carne. Que o Senhor, ó Pai querido, nos dê sabedoria, discernimento, para continuarmos a fazer a
tua obra, a viver segundo o curso que o Senhor tem, oh Deus, proposto para nós. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Pai, eu apresento a vida de cada um desses, apresento a minha vida, cada uma dessas pessoas que estão ouvindo essa mensagem agora. Pai, essas pessoas precisam de um milagre, Senhor, para que elas possam, da mesma forma como Jacó, depois de acordar, depois daquela experiência no sonho, Senhor, ele realmente tomou consciência de que o Senhor estava ali. Então, Pai, que haja essa mesma tomada de consciência em cada um de nós, e consequentemente, ó Deus, haja mudança, haja transformação da nossa maneira de viver, em nome de Jesus. E desde já eu te agradeço, Senhor. Te agradeço por tudo, pela tua obra. Eu te agradeço, Senhor, por não ter desistido de nós. Obrigado, Senhor. Que a nossa vida continue escondida em ti, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti a tua luz. Que o Senhor tenha misericórdia de ti e lhes dê a paz, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amados? Não deixe de levar a palavra todas as vezes que você tiver oportunidade, para aqueles que ainda não conhecem a palavra do Senhor. Não deixe de pregar o Evangelho, em nome de Jesus. Agora está fácil, está aí registrado aí, ó, no Facebook, tem lá no YouTube também. Então envia essa palavra, pega aí trechos dessa palavra, envia para essas pessoas, anota, manda textos aí pelo WhatsApp, use a rede social aí de forma sábia. Faça a obra do Senhor, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que você possa ter uma semana abençoada, em nome do Senhor Jesus Cristo.